Quarta-feira, 25 de janeiro, Deus observa nossas ofertas. Muito interessante, viu? Muito interessante isso aqui. Vai falar de duas pessoas, né? A viúva e de Cornélio. Primeiramente falando da viúva, né? Leia Marcos 12, do verso 41 a 44. Que mensagem essa história ensina a ricos e pobres? Que lição ela ensina e como aplicá-la à nossa adoração? Marcos, né? Capítulo 12. Capítulo 12, ou é 14? Marcos 12, verso 41 ao 44, diz assim, ó: assentado diante do ofertório, ou da arca do tesouro, observava Jesus como lançava ali o dinheiro, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Olha que maravilha! O rico aparentemente estava preocupado, né, com a obra, né, do santuário terrestre, da evangelização aos gentios, né? Estavam teoricamente externando a sua gratidão a Deus, né? Mas vamos lá. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio, ou no ofertório, mais do que o fizeram todos os ofertantes. Como assim? Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É interessante porque o dízimo, né, ele, apesar de ser a 10ª parte, você não vai pegar o total e separou as 9 e depois separa a 10ª. Não, a primeira coisa que você separa é para Deus. O dízimo e a oferta vem primeiro. Esse povo rico fez o que? Jesus disse que eles deu o que estava sobrando. Sobrou isso aqui, eu vou... E não era pouco, né? Era muito, né? Mas vamos ver aqui. Que mensagem essa história ensina a ricos e pobres, né? Que lição e como aplicá-la em nossa adoração, né? Mesmo sendo muito pobre, foi o que eu respondi, a viúva não deixou de cumprir seus votos a Deus, motivada pela gratidão. Aqui na resposta sugestiva, diz o seguinte: aquela viúva não deu do que lhe sobrava, mas deu todo o seu sustento. Ela era motivada pelo amor a Deus e o interesse para com a sua obra. Esse deve ser também nossa motivação, levar nossas ofertas à casa de Deus. A motivação é a gratidão do amor de Deus e a sua obra, né? E é interessante que eu fui pesquisar, eu não sei se eu pesquisei errado, mas esse valor, um quadrante, trazendo para os dias de hoje, seria 78 centavos. Menos de R$1. Era tudo que ela tinha, ela foi lá e depositou, né? Porque a viúva, ela se preocupava com a obra do Evangelho. Ela tinha um pacto com Deus e ela confirmou o seu pacto, mesmo sendo todo ali o seu sustento, né? Embora, obviamente, que eu estou trazendo para os dias de hoje, mas possa ser que antigamente pudesse comprar mais coisa com esses 78 centavos, né? Por exemplo, logo quando lançou o Plano Real, em 1994, a passagem de ônibus era 33 centavos. 33 centavos a passagem de ônibus. E o salário mínimo era R$100. Né? Só que, obviamente, um dia, né? Porque esse quadrante ele equivale a uma partezinha ali do denário. Não vou saber fracionar agora, certo? Era 1/64 de um denário, que era um dia de trabalho. Então, botando mais ou menos uma conta de R$50 um dia de trabalho hoje, de um salário mínimo, então daria em torno de 78 centavos, certo? Então, realmente era muito pouco, né? Comparado ao que os ricos colocavam. Então, Jesus ele estava observando ali aqueles que levavam suas ofertas, né? Uma viúva havia doado 2 moedas de cobre, ela deu tudo o que tinha. Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção dele.
fez o que pôde. Sua atitude serviria como monumento em memória dela ao longo dos tempos. Até hoje essa história é contada, né? E seria motivo de alegria na eternidade. Seu coração acompanhou sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com sua obra, que serviam de motivação. E eu fico pensando, onde estão aqueles que são contra o dízimo, porque diz, não, mas se a pessoa tirar o dízimo e faltar em casa, não sei o que, tudo conversa, né? Tudo conversa. Eles procuram dar um exemplo extremo, né? Mas temos um exemplo extremo na Bíblia, de um ofertante, uma viúva pobre que deu todo o seu sustento. Jesus não foi lá e disse, epa, não dê não. Não dê não, que Deus não quer que você passe necessidade, você só tem isso para se alimentar, não dê não. Não. Jesus elogiou a fé daquela mulher, muito pelo contrário, né? Jesus elogiou a fé daquela mulher. Atos 10, aliás, aqui diz ainda, né, falando da mulher, que, deixa eu ler o comentário aqui de Ellen White, o valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com a sua obra, que serviam de motivação. Outro ponto significativo é que essa foi a única oferta que Jesus elogiou. Lê Atos 10, do verso 1 ao 4. Por que um centurião romano recebeu a visita de um anjo celestial? Cornélio estava ali à sua casa, próximo às 3 da tarde. Atos capítulo 10 vai dizer o seguinte, a partir do verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio? Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Subiu para o memorial, livro do memorial, que está escrito lá em Malaquias, por exemplo. Porque um centurião romano recebeu a visita de um anjo e que ações dele foram notadas no céu? Cornélio, ele era temente a Deus e se importava com os necessitados. Suas orações e esmolas subiram até o céu, ou seja, foram aceitas. E um anjo foi enviado para que Cornélio soubesse qual caminho seguir para ter a vida eterna. É interessante também aqui o quê? Que Cornélio estava fazendo a coisa certa. Estava agradando a Deus ali no seu modo de viver. Mas ainda faltava uma coisa, né? Porque muita gente pensa, não existe um modo certo de adoração, é óbvio que existe. Tanto existe que Pedro foi enviado para indicar qual era a vontade de Deus. Né? Cornélio, ele estava ali no meio dos pagãos. Ele acreditava em Deus, mas também acreditava em outros deuses. Né? E para isso, Pedro ali, Deus viu que a sinceridade do coração do Cornélio. Cornélio queria ser salvo. Cornélio amava Deus, mas não sabia como ser salvo. E se importava com a necessidade. Então Deus enviou um anjo que foi enviado também ali a Pedro para que Cornélio ouvisse sobre Jesus e entregasse a vida a ele. E realmente, como diz a Bíblia, né, o caminho do justo é igual à luz da aurora, vai raiando até ser dia perfeito. Tem gente que não aceita quando você chega a apresentar a verdade. Não, mas Deus já está me abençoando, vou ficar por aqui mesmo, não quero aceitar essa verdade não. Deus está me abençoando, então pronto. Não é porque Deus está abençoando que significa que a sua vida está em coerência com Deus, né? Não é isso. A Bíblia diz inclusive que se tropeçar num ponto é culpa de todos. Por quê? Porque na matemática de Deus 10 menos 1 não é 9, 10 menos 1 é 0. Certo? Cornélio estava nesse ponto agradando a Deus e buscando conhecer a Deus. Então por conta disso veio mais luz para ele e ele ali aceitou. O apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo estava crente que estava obedecendo a Deus, mas aí Jesus foi, apareceu a ele e mostrou que ele estava totalmente errado. E ele tinha também
a oportunidade de recusar, mas ele decidiu aceitar. Falando de Cornélio, diz aqui, né, que aparentemente não apenas as orações, nossas orações são ouvidas no céu, mas o motivo das dádivas também é observado. A passagem bíblica observa que Cornélio era um doador generoso. A Bíblia diz, né, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, verso 21. O coração de Cornélio seguia suas dádivas. Ele estava pronto para aprender mais sobre Jesus. A oração e a caridade estão intimamente ligadas e demonstram nosso amor a Deus e ao próximo. Os dois grandes princípios da lei divina. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o teu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Lucas 10, verso 27. O primeiro é revelado na oração, o segundo na caridade. Né? Deus observa nossas ofertas, Deus observa as intenções do coração. Será que temos ofertado a Deus pelos motivos corretos? Primeira carta de João, por exemplo, no capítulo 3, verso 17 e 18, vai dizer o seguinte. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 17 e 18. Aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha, quem está aqui, ó, atrapalhando o meu estudo. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Cornélio amava de fato e de verdade. Né? A oração e a caridade andam juntos. Né? A oração a Deus e a caridade com o próximo.